Olá! Hoje teremos uma videoaula sobre a drenagem venosa da cabeça e do pescoço. Eu sou a professora Marcele Rossi, do curso de Odontologia da UFBA, sou cirurgiã dentista, mestre e doutora em Ciências Morfológicas pela Unifesp e especialista em implantodontia pela UFBA. O objetivo da nossa aula é fazer uma descrição das veias da cabeça e do pescoço com ênfase nas veias da face. Bom, a drenagem da cabeça e do pescoço é realizada tanto por veias como também na parte interna do crânio por seios venosos da dura mater. Então, a drenagem da cabeça é realizada pelos seios venosos da dura mater na parte interna do crânio e por veias na parte externa do crânio, ou seja, na face, na superfície externa da face e de toda a cabeça. Os seios venosos da dura mater são condutos de sangue venoso que existem entre as lâminas da dura mater encefálica. Então, aqui a gente tem uma imagem de um crânio aberto, onde a gente observa a dura mater revestindo internamente, porque uma das suas lâminas fica voltada para o crânio, presa aqui no crânio, e a outra lâmina voltada para o encéfalo, que nessa imagem foi removida. Então, entre lâminas dessa dura mater se formam espaços, verdadeiros canais, que inclusive na imagem a gente consegue ver mais escuro, exatamente onde passa o sangue venoso, a maior parte do sangue que está sendo drenado do encéfalo. Existem veias também, mas a principal forma de drenagem na parte interna do crânio é por esses seios. Não é nosso objetivo principal falar sobre esses seios, porque, como eu falei, nosso principal objetivo hoje é falar das veias da face. Mas é importante a gente saber que esse sangue ele vai sair do crânio pela veia jugular interna, que é uma veia que nós vamos identificar aqui na aula, e também é importante a gente saber desses seios, porque esses seios eles têm ligações diversas com veias que estão na face. Então a gente pode ter comunicação desse sangue com o sangue das veias que estão na face, e isso é muito importante, inclusive para a prevenção de disseminação de algumas infecções. Por isso é que eu estou citando esses seios aqui. Mas vamos então fazer uma abordagem mais detalhada sobre as veias que estão na face. Então, como eu falei, temos os seios da dura mater. Essa imagem aqui é uma imagem de uma lâmina chamada foice do cérebro, que é formada também por dura mater. Exatamente aqui na sua margem superior, nós temos o seio sagital superior. Aqui nós temos um seio que é o seio sagital inferior. Aqui nós temos os seios cavernosos, que a gente tanto ouve falar nos livros. Quando a gente fala da disseminação de processos infecciosos, a gente fala bastante nesses seios. Eles ficam lateralmente aqui a cela turca. E aqui temos vários outros, como a confluência dos seios que fica aqui, os seios transversos. Então, volto a dizer que a gente não vai detalhar aqui agora. Agora vamos para a drenagem da face. Na face, nós temos as veias que são correspondentes às artérias, ou seja, sempre que a gente tem uma artéria chegando numa determinada região, teremos uma veia trazendo sangue de volta. E geralmente essa veia que está junto de uma artéria, não é, dando suporte àquela área, ela vai ter o mesmo nome, geralmente é assim. Então, observem que esses nomes aqui são os mesmos nomes das artérias que suprem a região. E eu vou, então, identificar essas veias e mostrar todo o seu trajeto até chegar nas grandes veias do pescoço, até chegar ao coração. Bom, vamos começar em ordem das veias que vão em direção a um plexo chamado plexo pterigoide, que é fundamental para a drenagem da face. Vamos lá. As veias meníngeas são veias que vêm de dentro do crânio, drenando o sangue das meninges, e essas veias saem do crânio pelo forame espinhoso.
Temos também a veia alveolar inferior. Observem que eu vou falar sempre agora no trajeto inverso das artérias, ou seja, eu vou falar no sangue voltando. Então aqui a gente tem a veia alveolar inferior. Observem que essa veia, ela está dentro do canal mandibular e ela recebe a veia mentual, que vem do mento, ela recebe a veia incisiva, que está na parte anterior da mandíbula, e assim ela vai recolhendo também os ramos dentais e periodontais dos dentes. Essa veia alveolar inferior, ela passa pelo canal mandibular, assim como a artéria, e ela também vem para cá, para essa área, para esse complexo que a gente chama de plexo pterigoide, esse complexo emaranhado de veias que é o plexo pterigoide. Temos várias veias também aqui, que são veias drenando o sangue dos músculos da mastigação. São várias veias musculares. É até difícil a gente identificar uma por uma, porque elas estão indo também para o plexo pterigoide, então elas se misturam nesse emaranhado venoso. A veia bucal, ela está drenando o sangue da região da bochecha. O termo bucal sempre se relaciona à bochecha, não é à boca exatamente. Então ela está aqui drenando o sangue da bochecha, tanto a parte muscular da bochecha como sua mucosa e a pele. Temos a veia alveolar superior posterior, que está saindo da região posterior da maxila, trazendo o sangue dos molares e da região posterior do seio maxilar. Também vem para cá em direção ao plexo pterigoide. Aqui em transparência a gente observa a veia infraorbital. Essa veia, falando no trajeto inverso, tá? Porque é sangue que está voltando. A gente tem a parte facial, os ramos faciais, que estão recebendo sangue da face, da região superficial da face. E esse sangue, então, adentra o canal infraorbital, onde a veia infraorbital está passando. Vejam que a gente também vê por transparência essas veias que são as veias alveolares superiores, anterior e média, drenando os incisivos e canino e os premolares. Então todo esse sangue também vem para cá em direção ao plexo pterigoide. Então, repetindo, a alveolar superior posterior, vindo diretamente da região posterior da maxila, e as alveolares superiores anterior e média, trazendo sangue para a veia infraorbital, que por sua vez também vai para o plexo pterigoide. Na região do palato, assim como na irrigação arterial, nós teremos as veias, a palatina maior, as palatinas menores, sendo a palatina maior drenando o sangue do palato duro e as palatinas menores drenando o sangue do palato mole. E da cavidade nasal, nós vamos ter também a veia esfenopalatina. Todas essas veias, então, como eu fui mostrando ao longo da explicação, elas vão chegando para essa área onde a gente encontra esse emaranhado denominado plexo pterigoide. O nome é plexo porque é um emaranhado de veias. E o termo pterigoide é porque ele se localiza lateralmente ao processo pterigoide, na região aqui do músculo pterigoideo lateral. Por que a gente tem um emaranhado de veias nessa região? Porque nas veias o sangue flui mais lentamente. Se esse sangue todo fosse diretamente para as veias maxilares, a gente ia ter um congestionamento de sangue nessa região. Então, esse sangue ele vem chegando por essa rede para que aos poucos ele vá entrando nas veias maxilares, que é o passo seguinte dessa drenagem venosa. Então, observem que todo o sangue desse plexo, vindo de todas essas veias que eu acabei de descrever, ele vai para duas veias chamadas veias maxilares. Quando a gente estudou artérias, a gente viu que nós temos uma artéria maxilar nessa região. Ela está até aqui representada. Mas as veias são duas. Isso acontece em várias partes do corpo. Para cada artéria, duas veias correspondentes, exatamente pelo fluxo mais lento do sangue nas veias. Então a gente precisa de mais vasos para que eles deem conta daquele volume sanguíneo, tá?
Então, essa área aqui corresponde à parte medial, eles ficam medialmente ao colo da mandíbula. Então, essa altura aqui é a altura do colo da mandíbula. A mandíbula está seccionada para a gente conseguir visualizar. Então, a gente tem aqui a artéria maxilar e aqui as duas veias maxilares recebendo o sangue desse plexo pterigoide, com grande parte do sangue que vem da face. Bom, essas veias maxilares depois, elas vão se unir a essa veia que está vindo do couro cabeludo, da parte lateral do couro cabeludo, que é a veia temporal superficial. A veia temporal superficial está trazendo sangue dos ramos frontais e parietais do couro cabeludo, também recebe sangue da veia transversa da face, que vem aqui, mas não está representada nessa imagem. E aí essa veia temporal superficial, nessa altura aqui do colo da mandíbula, vai se unir às duas veias maxilares, formando uma veia curta que fica atrás do ramo da mandíbula e que por isso é chamada veia retromandibular. Então, recapitulando, a união da temporal superficial com as veias maxilares forma a veia retromandibular. Essa veia retromandibular é a que vai ficar ao lado da carótida externa nessa região. Só que não existe veia carótida externa. Então, quem fica ao lado da carótida externa nessa região é a veia retromandibular. A veia retromandibular, ela é curta porque logo ela vai se dividir em um ramo anterior que continua com um trajeto descendente e um ramo posterior que tem um trajeto oblíquo para trás. Cada um desses ramos vai se unir a outras veias, sempre de uma maneira que esse sangue vá fluindo em direção a veias mais calibrosas e veias que estão mais próximas ao coração. Vamos ver como é que isso acontece. Então, vamos repetir aqui. Veia temporal superficial, unindo as veias maxilares, forma a veia retromandibular, que se divide em ramo anterior e ramo posterior. Agora eu vou parar nesse ponto para abordar uma outra veia que está vindo aqui da face, que é a chamada veia facial, para que a gente possa entender as próximas, o fluxo completo do sangue e as próximas uniões de veias que eu vou identificar. Então vamos lá. Vamos agora parar onde a gente estava aqui e falar sobre a veia facial. Eu vou falar no fluxo inverso. Na veia, o sangue volta, então eu vou falar no sentido inverso ao das artérias. A veia facial, ela se inicia então nessa extremidade que a gente chama de veia angular, porque fica na região do ângulo medial do olho. Observem atentamente que essa extremidade tem anastomoses com as veias oftálmicas, que estão aqui dentro da cavidade orbital e que podem drenar o sangue, que chegam até o seio cavernoso. Essas veias oftálmicas, elas chegam até o seio cavernoso que está dentro do crânio. Então, a gente tem uma anastomose aqui da veia angular com essas veias oftálmicas. Também temos uma anastomose com essas veias supraorbital e supratroclear, que vem aqui para o couro cabeludo. Então, tem uma união de vasos aí. Não é exatamente o início de uma veia como se ela estivesse surgindo do nada. Ela está se anastomosando com outras veias. Mas, teoricamente, didaticamente, é aqui que se inicia a veia facial. Aí a veia facial, então, ela desce, recolhendo o sangue da veia nasal lateral. Aí ela continua descendo, aí ela recebe a veia labial superior, continua descendo, recebe a veia labial inferior. Observem que a distribuição das veias ela é bem irregular e muito variável. Observem que a gente tem uma labial superior aqui,
mas a gente tem uma outra que está vindo aqui se unir à labial inferior e formar um tronco único. Isso pode acontecer. Não existe uma regra que tem que ter uma labial superior e inferior separadas. É muito variável. E a gente pode sim ter duas veias labiais, superiores e inferiores. E isso ainda varia de pessoa para pessoa. Então, nessa imagem dá a impressão, a gente vê que tem uma labial superior vindo diretamente para a facial e uma labial superior que se une à labial inferior também para vir para a veia facial, certo? Aí a veia facial continua descendo, aqui ela recebe uma outra veia que é chamada veia submentual, que está trazendo sangue do soalho de boca. Então, essa veia facial recolheu todo esse sangue da face, lembrando que a artéria leva esse sangue para essas estruturas da face. Agora a veia está recolhendo. Observem que ao longo desse caminho, a veia facial ela tem ligação também com o plexo pterigoide, através de uma veia que a gente chama de veia facial profunda, porque é uma veia que se aprofunda transversalmente em direção ao plexo pterigoide. Então, a facial também tem uma comunicação com o plexo pterigoide. Aí a veia facial, então, ela também passa aqui na base da mandíbula, só que ela está atrás da artéria facial. Ela não é tão sinuosa, ela não tem a sinuosidade que a artéria facial tem. Ela é mais retilínea e está posterior em relação à artéria facial. Aí ela vai descendo e passa aqui, contorna aqui a base da mandíbula, passa aqui rente à glândula submandibular e se dirige para trás. Quando ela chega aqui atrás e inferiormente ao ângulo da mandíbula, o que é que a gente observa? Que a artéria facial ela vai se unir àquele ramo anterior da veia retromandibular. Então, lembrem que eu falei que a veia retromandibular se divide em ramo anterior e posterior. Aí eu parei a explicação aí. Esse ramo anterior, que é o que continua no trajeto descendente, vai se unir à veia facial. E a união delas, veia facial com o ramo anterior da veia retromandibular, forma a veia facial comum. É uma veia calibrosa, mas ela é curta. Essa veia facial comum, ela já vai se dirigir para a veia jugular interna. Só que, na maioria das pessoas, essa veia facial comum, antes de chegar na jugular interna, ela se une à veia lingual, que está vindo da língua e do soalho de boca, e a veia tireoide superior, que está trazendo sangue da glândula tireoide, de alguns músculos do pescoço e da laringe. Vamos ver aqui numa outra imagem. Então, olha só, a veia facial comum está aqui, da união da veia facial com o ramo anterior da retromandibular, e ela vai se unir com a veia lingual, que está vindo da língua e soalho de boca, e a veia tireoide superior, que está trazendo sangue aqui, ó, da laringe, de alguns músculos do pescoço e da glândula tireoide. Quando essas três artérias se unem, a veia facial comum, a veia lingual e a veia tireoide superior, a gente tem a formação do tronco tireolinguofacial. E esse tronco, então, ele vai desembocar na veia jugular interna. Isso acontece na maioria das pessoas, mas não em todas as pessoas. Em algumas pessoas, essas veias elas podem desembocar separadamente na veia jugular interna. Então, a veia facial comum pode desembocar aqui, a lingual aqui e a tireoide superior um pouco mais abaixo, e as três separadamente. Isso varia, mas na maioria a gente tem esse tronco tireolinguofacial chegando na jugular interna. Então observem que a veia jugular interna, ela já veio de lá de dentro do crânio, trazendo sangue de lá de dentro do crânio, aquele sangue que foi drenado pelos seios da dura mater, foi lançado na veia jugular interna, ela desce do crânio, então ela já está vindo com esse sangue e aqui ela recebe a maior parte do sangue da face.
porque foi todo aquele sangue drenado que veio pelo plexo pterigoide, pela veia facial e aí chegando aqui na jugular interna, que é a principal veia de drenagem da cabeça e do pescoço, a mais calibrosa e também profunda. Bom, mas vamos voltar para cá. Eu falei desse ramo anterior da retromandibular que se juntou com a facial, formou facial comum e foi para a jugular interna. E o ramo posterior da retromandibular, o que acontece com ele? Esse ramo posterior, ele vai se unir à artéria auricular posterior ou à artéria occipital, isso pode variar, e dessa união se forma uma veia mais superficial, porque esse ramo posterior, ele vai obliquamente para trás e também mais superficialmente, de maneira que ele se posiciona no tecido subcutâneo sobre o músculo esternocleidomastoideo. Então, a união do ramo posterior da retromandibular com a auricular posterior ou com a occipital, em algumas pessoas pode acontecer a união com a occipital, vai formar uma veia superficial, que é a veia jugular externa. A veia jugular externa, ela fica no tecido subcutâneo do pescoço. A gente consegue visualizar pela transparência da pele, inclusive, e como qualquer outra veia superficial do corpo, ela vai drenar apenas 20% do sangue da região. E ao final do seu percurso, ela tem que se aprofundar em uma veia profunda. E geralmente isso acontece na própria jugular interna. Então, no final, a gente vai ter aqui a jugular externa, que é superficial e drena 20% do sangue da região da cabeça. Aqui a gente tem o compartimento profundo. Observem que o esternocleidomastoide foi seccionado e a gente visualiza a veia jugular interna, ao lado aqui da carótida. Então são essas duas veias que estão drenando a região da cabeça e do pescoço. A jugular externa com um percentual de mais ou menos 20% e a jugular interna com a maior parte desse sangue. No final do percurso, essa jugular externa, ela vai desembocar na própria jugular interna ou em uma veia já mais próxima da veia cava superior. Mas sempre ela tem que chegar em uma veia mais profunda. Então, aí, no final das contas, a jugular interna, a gente está vendo ela aqui profundamente, a jugular interna, ela vai se unir a uma veia que está vindo do membro superior, que é a veia subclávia, formando a veia braquiocefálica, isso aqui do lado direito. Esse pedacinho que a gente está vendo aqui é exatamente a jugular externa, aquela superficial, que veio se aprofundar aqui, mas ela poderia se aprofundar também aqui em cima na jugular interna, isso varia muito. Do lado esquerdo acontece a mesma coisa. A jugular interna, vindo da cabeça e pescoço do lado esquerdo, se une à subclávia, que está vindo do membro superior esquerdo, formando a veia braquiocefálica esquerda. As duas veias braquiocefálicas, direita e esquerda, se juntam e formam a veia cava superior. Por isso é que a gente diz que a veia cava superior, ela recebe o sangue da cabeça, do pescoço e dos membros superiores, além também do sangue do tórax, mas aí é por outra veia. Então aqui a gente finaliza essa drenagem da cabeça e do pescoço. Bom, depois que a gente finaliza todo esse percurso, eu vou falar um pouco sobre algumas anastomoses que são importantes a gente identificar na face, principalmente para prevenir disseminação de processos infecciosos e também para que a gente tenha alguns cuidados em procedimentos na superfície da face, como por exemplo, procedimentos de preenchimento com ácido hialurônico. Vejam só, como eu falei no início da aula, apesar da gente ter um sistema de drenagem dentro do crânio, que é por meio de seios da dura mater, e um sistema de drenagem fora do crânio, que é por meio de veias, esses sistemas eles se comunicam, assim como nas artérias também. Os ramos da carótida interna se comunicam com ramos da carótida externa. Só que nas veias a gente tem uma condição que é peculiar. As veias, elas têm um sangue que flui mais lentamente e na cabeça e pescoço, as veias são as únicas que não têm válvulas. Ou seja,
nas veias da cabeça e do pescoço, o sangue ele pode ter uma inversão de fluxo. Ela não tem válvulas porque, naturalmente, o sangue vai seguir a gravidade e vai descer em direção ao coração. Mas, em algumas situações, por exemplo, quando há a formação de um trombo infectado em uma veia, uma infecção que cause um acúmulo de plaquetas, a formação de um trombo dentro do vaso, e se ocorrer uma obstrução nesse fluxo normal do sangue, esse fluxo pode se inverter e buscar um outro caminho. Caminho esse que pode ser em direção ao interior do crânio. Então, por isso que essas anastomoses são importantes a gente conhecer, para a gente saber as possibilidades de fluxo do sangue quando ele tem alguma mudança, alguma alteração. Então, vamos lá. A veia facial, por exemplo, ela é a principal que a gente tem que analisar nessas possibilidades de disseminação de infecção. Por quê? Porque ela passa por toda a face e ela tem comunicação de duas maneiras, principalmente com o seio cavernoso. Aqui pelas veias oftálmicas, como eu falei, a veia angular, elas têm anastomose com as veias oftálmicas e essas veias oftálmicas, elas têm comunicação com o seio cavernoso. Então, o normal é que esse sangue, ele desça nesse sentido, mas caso haja alguma obstrução no caminho, esse sangue ele pode voltar, tomar o caminho das veias oftálmicas e chegar no seio cavernoso. Se houver um processo, se houver infecção nesse sangue, se houver células inflamatórias, por exemplo, se houver infecção, isso pode chegar ao seio cavernoso. Então, em um processo infeccioso, essa infecção pode alcançar o seio cavernoso, causando uma meningite ou uma tromboflebite. E isso é muito importante a gente saber. Por exemplo, quando a pessoa tem uma espinha infectada na face, a gente sempre orienta, assim como os dermatologistas, os médicos orientam, que não se manipule essa inflamação, esse processo infeccioso na pele. Por quê? Porque esse processo infeccioso ele pode evoluir, pode causar uma reação e esse sangue ele ter uma alteração no seu fluxo e acabar contaminando, pode ocorrer uma contaminação desse seio cavernoso. Então a gente tem que ter cuidado com essa região. Outra forma da veia facial se comunicar com o seio cavernoso é através do plexo. Aí é um caminho um pouco mais indireto, mas chega lá. Eu falei que a veia facial ela tem uma comunicação com o plexo pterigóide através de uma veia chamada veia facial profunda. Então também a gente pode ter um fluxo nesse sentido e esse sangue pode subir ao invés de descer e através de veias emissárias, que são veias aqui que entram no crânio, podem também alcançar o seio cavernoso. Então, por isso que a veia facial, ela é bem propícia, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado porque ela tem essas duas possibilidades de comunicação. Mas a que é mais perigosa é a comunicação com as veias oftálmicas porque é um caminho mais direto. Tanto que a gente chama essa região da face, onde a veia facial passa, de triângulo perigoso da face. É a área mais crítica onde a gente pode ter essa disseminação em caso de processo infeccioso. E essa imagem é ótima para mostrar esses caminhos. Aqui a gente tem a veia angular, que é o início da veia facial, comunicando-se através da veia oftálmica com o seio cavernoso. E aqui a gente tem a veia facial e a veia facial profunda, comunicando-se com o plexo pterigóide, que por sua vez também tem veias emissárias que entram e se comunicam com os seios da dura mater e com o seio cavernoso, que é um deles, certo? Aqui a gente visualiza uma outra imagem do plexo pterigóide e aqui da veia facial. Existem outras formas também de comunicação de veias da face com os seios da dura mater. Quando a gente estuda o crânio, a gente observa que existem alguns forames que servem exatamente para a passagem de veias emissárias. Veias emissárias são aquelas que comunicam a parte externa com a parte interna. Aqui, por exemplo, observem que essa veia temporal superficial, essas ramificações da temporal superficial, elas têm uma comunicação com os seios da dura mater por esses forames que são chamados forames parietais. São forames para a passagem dessas veias emissárias. Então a gente passa a ter uma comunicação
das veias do couro cabeludo com um seio sagital que fica aqui dentro do crânio, que é um seio venoso da dura mater. Aqui na região posterior, a gente tem também canais condilares, onde as veias occipitais, elas também se comunicam com seios venosos da dura mater que se localizam aqui, que são seios sigmoide, por exemplo. Então a gente observa como há essa comunicação. É importante também a gente conhecer essa área de anastomose, conhecer esse trajeto para evitar obstrução de veias da face quando dos procedimentos de preenchimento facial. Isso acontece muito. Se ocorrer uma injeção nesses vasos, pode ocorrer uma obstrução da veia, o sangue inverter o fluxo e chegar em áreas que a gente não desejaria. Por quê? Porque são áreas que não estão preparadas para um volume maior de sangue e pode causar algumas situações indesejadas, formação de trombos, algumas obstruções mais complexas, alguma falta de suprimento também naquela área. Então a gente tem que ter cuidado com essas anastomoses, lembrando que as veias da face não têm válvulas. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. A nossa bibliografia recomendada é o Rossi 2017, Anatomia Crâniofacial aplicada à odontologia, abordagem fundamental e clínica. E eu queria agradecer a participação. Aguardem que logo mais teremos novos conteúdos. Obrigada, até a próxima.